Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Dias quem fala. Tá? Qual a ideia de hoje? Nós vamos falar hoje sobre potencial elétrico e tensão elétrica. Só para recapitular, nós já passamos pela lei de Ohm, verificamos como é que é o comportamento das cargas elétricas, como é que é a relação entre essas cargas, quando elas são positivas ou negativas, como é que se comportam elas. Depois nós passamos para o campo elétrico, nós vimos que cada carga elétrica vai gerar em volta dele um campo, né? E esse campo vai ser chamado de campo elétrico. Se a carga elétrica tiver um sinal positivo, se for uma carga positiva, ela vai gerar linhas de campo que vão sair para fora dela, por exemplo, e se for uma carga negativa, as linhas de campo vão estar direcionadas para o centro dela. Então, primeiramente vimos o comportamento das cargas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Nós vimos que a distância entre essas cargas influencia como é que se comporta essa força. Depois nós vimos em relação então ao campo elétrico gerado por essas cargas. E por último nós vimos a força elétrica, que a força elétrica nada mais nada menos do que quando tu tens um campo elétrico e tu coloca uma carga qualquer nesse campo, essa carga também vai interagir com esse campo. Tá? Se tu tens uma carga que está gerando um campo positivo, por exemplo, a carga é positiva, então as linhas de campo vão sair dessa carga elétrica. No momento que eu botar alguma outra carga de prova no meio deste campo, ela vai sofrer uma reação junto a esse campo. Ela pode ser atraída ou pode ser repelida dependendo da carga, ok? E agora, seguindo em frente para entender um pouquinho mais como é que é os conceitos até chegar realmente como é que é a eletricidade, né? Mas tudo isso é a base para o desenvolvimento do conteúdo. Nós vamos falar agora do potencial elétrico e da tensão elétrica, recebe esses nomes. Então nós vemos aqui na imagem potencial elétrico, tá? E tensão elétrica. Como é que funciona isso? Nós temos aqui nessa imagem, eu vou pegar e vou aumentar aqui o zoom para vocês verem. Nós temos aqui na imagem essas linhas vermelhas, tá? Essas linhas vermelhas aqui no caso representam o nosso campo, tá? Então nós podemos aqui representar o nosso campo elétrico. Tá? No caso, as linhas estão indo da esquerda para a direita. Logo, como nós vimos na aula passada em relação aos campos, se o meu campo está indo, neste caso, da esquerda para a direita, significa que deste lado aqui nós temos uma carga positiva e neste outro lado aqui uma carga negativa. Mas seria só uma carga? Não, aqui seria, nós podemos pensar como um conjunto de várias cargas elétricas aqui no caso, positivas desse lado esquerdo aqui, e o conjunto e do outro lado várias cargas negativas, certo? Então nós geramos aqui um campo elétrico uniforme. O que vai acontecer? Neste exemplo nós temos três cargas aqui, E1, E2 e E3. O que acontece? Esse E1 aqui, eu botei esse E1 nesta posição aqui. Logo, o que vai acontecer com ele? Depende de qual for essa carga. Se essa carga for negativa, o que vai acontecer? Nós já sabemos que pela lei da atração e repulsão, polos opostos se atraem e polos de mesmo sinal se repelem. Então esta carga aqui, E1, se ela for negativa, o que vai acontecer com ela? Vai ter uma força que vai puxar ela para o lado esquerdo. Tá? Vai existir uma força aqui. Então, positivo com negativo vai atrair. E se nós olharmos pelo esse outro lado aqui, aqui eu tenho negativo e negativo, vai ter uma força de repulsão. Então, vai fazer com que essa carga se desloque, no caso, para a esquerda. Se nós olharmos agora essa carga do meio, se nós pensarmos que ela for uma carga positiva, o que vai acontecer com ela? Se ela for positiva, ó, esse lado esquerdo é positivo e a carga é positiva, logo terá uma força de repulsão. Então vai empurrar ela, no caso, para a direita. Tá? Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento aqui. O que mais que nós podemos ver?
símbolo relacionado a potencial elétrico. Agora a gente vai começar a ver os símbolos e vocês vão ver que esse símbolo já é conhecido de vocês. Tá? Então, quando a gente fala em potencial elétrico, a letra grega que nós usamos é a letra V. E esse V deriva da palavra volt. Tá? Como vocês já viram nos vídeos anteriores, a relação da energia elétrica, como é que foi a história da energia elétrica, vocês viram que Alexandre Volta foi quem descobriu a bateria, né, lá no início. Então esse volt aqui corresponde ao sobrenome dele, né, que era Alexandre Volta. Então pegaram esse volta e transformaram em volt aqui para ser a unidade de medida. E como essa unidade de medida está derivando de nome de uma pessoa, logo deve-se usar uma letra maiúscula. Tá? Que diz aí ainda no texto aqui? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, podendo ter o valor positivo ou negativo. Por que isso? Isso vai depender da polaridade da carga, se a carga for positiva ou negativa. Ok? Nós já vimos em aula em relação ao que significa algo positivo ou algo negativo. Né? Então, algo positivo é aquilo que está com falta de elétrons, tá? E algo negativo é algo que está com excesso de elétrons. O que mais que a gente tem que ver? Tá? A intensidade desse potencial elétrico vai depender da distância da nossa carga geradora. Aqui nós temos uma imagem que a gente pode ilustrar um pouquinho melhor. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou usar outra cor para ficar melhor de enxergar. Neste caso aqui, eu tenho uma carga e essa carga é positiva. Logo, o que vai acontecer? Eu terei linhas de campo se afastando dessa carga aqui. Mas em volta dela, eu vou tem que pensar que isso aqui é um sistema em 360 graus, um sistema esférico para todos os lados em volta, pensando tridimensionalmente, né? Eu posso imaginar como distâncias em relação ao centro. Tá? O que vocês precisam saber? Que quanto mais próximo da minha carga, por exemplo, nessa região aqui, eu vou ter uma intensidade, um potencial elétrico, diferentemente deste outro ponto aqui. O que eu quero que vocês saibam? Que quanto mais próximo eu estiver da minha carga, maior vai ser a intensidade do meu potencial. Quanto mais distante, menor vai ser. Então, para exemplo aqui, eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Se eu perguntar para vocês onde é que vai ser o meu maior potencial, no ponto 1 ou no ponto 2, a resposta certa de vocês deve ser aqui no ponto 1. Eu teria o maior potencial elétrico, porque ele está mais perto da minha carga geradora deste campo. Tá? E como que nós fazemos para fazer o cálculo disso? Tá? Existe aqui, no caso, esta equação matemática aqui. Como é que funciona essa equação matemática? Então, nosso V seria relacionado à tensão, qual o valor da tensão. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos o K, que é constante do meio, que vocês já sabem esse valor, já usaram em outros momentos. Então, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, este valor aqui, no caso, representa essa constante do meio, né? Onde está, neste caso aqui, relacionado ao vácuo. O que mais que nós temos aqui? Nós temos o Q. O caso nesse Q seria a carga, né? A carga que vai gerar esse campo. Então, o Q, o valor do módulo absoluto da carga elétrica. Neste caso aqui, a unidade de medida é o Coulomb. Tá? E depois, o que nós temos aqui ainda? Nós temos o D, que o D seria a distância, tá? Em metros. Então, só para a gente se achar aqui, deixei colorido para vocês saberem qual é que são, né? Então, V, potencial elétrico, que é a unidades em volt, tá? Depois o K, que é a constante do meio, né? Unidade de medida newtons vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Depois temos o K, que é o módulo da carga elétrica, e a unidade em Coulomb, e o D, a distância em metros. Então, logo aqui embaixo nós temos já um cálculo simples para poder entender um pouquinho aqui. O que diz aqui?
Uma carga elétrica cria ao seu redor potenciais positivos, logo o sinal será positivo. Tá? Uma carga negativa cria ao seu redor potenciais negativos, por isso o sinal será negativo. Então, positivo e negativo vai ser em relação aos seus potenciais. E para nosso exemplo aqui, qual o potencial elétrico de uma carga, né, potencial elétrico a uma distância de 45 centímetros de um corpo com 4 NC. O que seria esse NC aqui? Seria nanocoulombs. Tá? Então, se nós olharmos aqui a equação, V, tensão, está aqui, o valor do V. Vamos deixar aqui da mesma cor para vocês se acharem. Depois, o que nós temos aqui? O verde seria o K, né? Está aqui o valor do K. E já está ali tabelado, né? 9 vezes 10 na 9. Depois, nós temos o valor da carga. No caso aqui, a carga Q, e o valor está dizendo aqui, ó, 9 nanocoulombs. Então, 9 vezes 10 na menos 9. Então, nano é 10 na menos 9. Tá? E depois temos a distância, né? A distância, neste caso aqui, no exercício está dizendo que ela é 45 centímetros. Mas como nós podemos ver aqui na equação matemática, ela pede em metros. Então, nós vamos transformar esses centímetros para metros. Então, 45 centímetros transformando para metros, nós temos aqui, então, 0,45 metros. Então, pegando e fazendo esse cálculo aqui, nós chegaremos a um valor de tensão para aquela região ali, né? Então, neste caso aqui, nós teríamos 80 volts. Então, no momento que nós tivermos, vamos fazer aqui, eu tenho uma carga, tá ok? E essa carga a uma certa distância, aqui no caso, vamos botar uma distância aqui que ele está falando dos 45 centímetros, tá? Aqui está dizendo que a carga ela tem 4 nanocoulombs. Então, se está falando que é 4 nanocoulombs, é uma carga positiva. Tá? Vamos ver aqui, então, que seria 4 nanocoulombs. Tá? E está a uma distância de 45 centímetros. Tá? Então, no momento, a essa distância aqui de 45 para esta carga de 4 nanocoulombs, nós teremos aqui, então, um valor de 80 volts. Então, o que vocês conseguem perceber? Caso essa distância aumente, o que vai acontecer? Se essa distância aqui aumentar, for maior, o que vai acontecer com o valor desse nível de tensão? Esse nível de tensão vai diminuir. Por quê? Como a distância é inversamente proporcional à tensão, significa que, vamos lá, se a distância subir, a tensão vai diminuir. Agora, se a distância diminuir, o nível de tensão vai aumentar, porque aqui nós temos essa relação aqui de inversamente proporcional. Enquanto um sobe, o outro desce, e caso esse aqui desce, o outro sobe. Então, como vocês sabem na matemática, como está nessa situação quando um está dividindo o outro, é inversamente proporcional. Então aqui trazemos de novo a imagem, exemplificando, né? Então temos essa carga aqui Q, e temos o valor V1, V2 e V3. Então quanto mais próximo da carga, né? Então aqui quanto mais próximo da carga, deixa eu dar outra cor aqui. Então o vermelho, este ponto aqui, em relação à carga eu tenho um valor de tensão. Como a carga é um elemento esférico e a gente temos que pensar que essas linhas de campo aqui também devem ser em formato esférico, qualquer ponto à mesma distância da carga terá o mesmo valor de tensão. Então, neste ponto aqui, por estar na mesma distância, no mesmo raio, né, é o mesmo valor. Agora, para V2 aqui, eu tenho V2 aqui, V2 aqui, V2 aqui. Como eu aumentei a distância, agora vou ter um nível de tensão menor. Então, quanto mais afastado da minha carga, menor vai ser a minha tensão. Quanto mais próximo da minha carga, maior vai ser a minha tensão. Depois a gente chegamos num ponto muito importante que vocês vão encontrar em vários materiais aí e sempre cair nos vestibulares.
que seria a diferença de potencial, chamado DDP. Vamos ler aqui o que está escrito. Então, imaginamos o seguinte, uma região submetida a um campo elétrico E, tá, criado por uma carga Q positiva. A gente pode usar essa própria imagem aqui de cima, tá? Como se fosse, esse Q aqui fosse, no caso, um valor positivo, tá? Um valor positivo aqui. Então ela vai gerar um campo, né? Campo elétrico E. Se é positivo, vai estar saindo da carga. Então, campo elétrico E. Criado por uma carga que, colocando um elétron. Vocês lembram que o elétron, né, é uma carga negativa. Então vamos usar aqui. Eu tenho o Q, tá? Corresponde a esse ponto aqui, ó. Então, nosso ponto A. Nesse caso aqui eu já estou botando ele mais distante do que essas linhas que estão aqui. Então, quanto mais distante da minha carga, menor vai ser o meu potencial. Então, dizendo aqui, ó, colocando um elétron menos Q no ponto A, situado a uma distância dA da carga, ele se moverá no sentido contrário ao campo, né, devido à força que surge no elétron, indo em direção ao B. Vamos ver aqui. Nós temos aqui essa imagem para ajudar nós aqui. Então, temos uma carga positiva, né? E eu botei aqui uma carga de prova QA. Essa carga é negativa. Então, o que está dizendo ali? Vamos ver. Colocando um elétron menos Q no ponto A. Então, aqui é nosso ponto A. Perfeito? Situado a uma distância da carga Q aqui, ó. Então, tem essa distância aqui, ó. Perfeito? Ele se movimentará no sentido contrário ao do campo devido a uma força que surge no elétron indo em direção ao ponto B, situado a uma distância dB. Então, como eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, lembram, né? Positivo e negativo, polos opostos se atraem. Então, aqui, se vocês olharem, tem nessa situação aqui uma força que vai puxar esse elétron em direção àquela carga ali. Só que o que diz aqui, ó? Como a distância dA é maior que dB, ó, tem um outro ponto B aqui agora, é menor, então o potencial no ponto A é menor que no ponto B, isto é, o potencial VA, aqui eu vou ter um potencial VA, vai ser menor que o potencial VB, porque é justamente aquilo que nós falamos, quanto mais próximo da minha carga geradora do meu campo, maior vai ser meu potencial. Então aqui eu tenho B e aqui eu tenho A, certo? Então aqui eu tenho meu VB, certo? E aqui eu tenho meu VA. Então VB está mais próximo da minha carga, então meu potencial VB vai ser maior que meu potencial VA. É isso que o texto está explicando para nós aqui. Ok? E agora, o que acontece? Outro exemplo aqui embaixo. Ó. Se uma carga positiva Q fosse colocada no ponto B, é o que está representando aqui nessa região aqui, ela se movimentará na mesma direção do sentido do campo elétrico, tá? Indo do potencial maior para o menor. Então, uma carga positiva gerou um campo onde as linhas estão indo para fora dele. Perfeito? Quando eu botar uma carga de prova, neste caso, este Q aqui, que também é positivo, então vai gerar uma força de repulsão, vai empurrar ele para fora. Então, neste caso, tem do potencial maior para o potencial menor. O que a gente pode concluir então? Ó, concluímos dessa forma que para haver eletricidade é necessário que a carga esteja submetida a uma diferença de potencial. Então, isso que é importante. O que a gente tem que lembrar? Quando a gente for falar em eletricidade, o que vai se mover vai ser sempre elétrons, tá? Aqui no exemplo a gente está mostrando usando carga positiva com uma outra carga de prova positiva. Tá? Aqui na parte de cima uma carga positiva com um elétron, aqui uma carga negativa. Então, no mundo real a gente vai trabalhar sempre com cargas elétricas negativas, sempre com elétrons, tá? É isso que é importante vocês saberem. Então, dependendo do meu campo elétrico, da intensidade do meu campo elétrico, eu vou fazer com que esses elétrons
se desloquem com maior força ou menor força, dependendo da distância desse sistema aqui. Por isso que nós chamamos então de diferença de potencial ou DDP. Daí, pessoal, em função de todos esses conceitos que nós vimos aqui, que nós chegamos na famosa tensão elétrica que todo mundo conhece e tem os equipamentos das casas de vocês aí, tá? Onde nós já pedimos para vocês fazer uma tabela, fazer o levantamento dos equipamentos elétricos. Então, se nós vermos aqui, né, tensão elétrica, tá? O que diz o conceito? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos também é denominada de tensão. Então, quando eu falar em DDP, que é a diferença de potencial, é a mesma coisa que tensão elétrica. O que vocês vão encontrar nas referências bibliográficas? Tá? Vocês podem encontrar o V, vocês podem encontrar a letra U e a letra E. Dependendo do autor, ele vai usar uma ou outra aí. Mas fiquem sabendo que todas elas correspondem à mesma coisa, todas elas são tensão elétrica e tudo corresponde ao nível de tensão volt. Matematicamente falando aqui, relacionado que nós vimos na parte superior, então V, que é a mesma coisa que U, que é a mesma coisa que E. Então tudo isso aqui é tudo a mesma coisa, depende do autor que vai usar. Está dizendo aqui que é VB menos VA, onde VB é maior que o potencial. Por que maior? Porque VB ele está mais próximo na carga, esse exemplo que nós vimos aqui. Ó. Nós temos aqui nosso VB, está mais próximo da carga, e o VA está mais longe. Então a minha diferença de potencial vai ser o potencial dessa distância aqui. Vamos tentar elucidar isso de outra forma aqui para vocês. Como é que nós vamos ver aqui um meio que fique fácil para vocês entenderem isso. Então nós temos aqui no caso um campo elétrico, tá? Então o campo elétrico E eu vou ter neste ponto aqui a minha carga que está gerando esse campo elétrico, tá? E eu vou ter agora dois pontos. Eu vou ter este ponto aqui, que eu vou chamar de VB, e este outro ponto aqui, que eu vou chamar de VA. Como é que vai ser então, pensando nesta equação matemática aqui? VB é menor que VA. Logo, eu vou ter que saber essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Essa distância aqui que vai ser importante para mim. Porque no VA eu tenho um potencial em relação ao meu campo. Em VB eu tenho um potencial em relação ao meu campo aqui. Então aqui que vai ser importante essa distância aqui para nós. Tá? A distância. Então aqui eu tenho uma diferença de potencial. Exemplificando mais um pouquinho aí. Deixa eu ajustar aqui para nós enxergarmos melhor. Vamos pegar aqui de novo. Então tem aqui um campo elétrico, tá? Tenho a minha carga geradora aqui. Então eu vou ter, por exemplo, aqui um ponto, aqui um ponto. Vamos supor que nessa região aqui eu tenha um valor de 80 volts. Nessa outra região, como a distância está maior em relação ao meu ponto central aqui, vamos supor que aqui seja 60 volts. E quanto mais eu vou afastando, menor vai ser meu potencial. E vamos supor que neste ponto aqui eu tenha 10 volts. Então aqui eu tenho meu VB e aqui eu tenho meu VA. Como é que vai se dar então essa diferença de potencial ou a tensão elétrica para esse sistema aqui? Então está dizendo aqui que a minha tensão vai ser tensão no ponto B menos a tensão no ponto A. Então minha tensão vai ser igual, neste caso ele vai ser 60 volts menos 10 volts. Então aqui no caso seria 50 volts. Minha diferença de potencial entre esses dois pontos
seria de 50 volts. Então esse é o entendimento que vocês precisam ter, como é que se dá essa relação de tensão elétrica, tá? Então onde que surge toda essa questão. E depois, vendo essa imagem aqui de baixo, nós temos uma representação de uma fonte de alimentação e de um dispositivo, tá? Então aqui, este caso aqui que a gente está vendo, deixa eu ajustar isso aqui, ficou ruim. Vamos fazer em vermelho aqui. Então eu tenho isso aqui, tá? Que representa uma fonte de alimentação. E aqui eu tenho o meu VB e aqui eu tenho o meu VA. Então VB menos VA vai me dar, neste caso aqui, o meu nível de tensão, tá? Esse exemplo aqui é usado para fonte de alimentação, tá? Para corrente contínua, por exemplo, uma pilha, se for fazer um circuito com uma pilha, simbolicamente tu pode representar por esse símbolo aqui, tá? Essas ideias que vocês têm que ter na mente, tá? E o potencial positivo, então, é representado aqui. Então, esse aqui seria o nosso potencial positivo, e aqui é o nosso potencial negativo. Beleza? O que é importante nós sabermos, então? Que para trabalhar com tensão elétrica, nós temos sempre que trabalhar com múltiplos e submúltiplos, dependendo da área que vocês forem atuar, tá? Mas aqui na tabela nós conseguimos ver aqui que pode ter megavolt, então tá aqui o símbolo megavolt, né? M maiúsculo referente ao mega e V de volt, que é a unidade de medida padrão. Isso corresponde a 10 na 6 volts, ou no caso 1 milhão de volts. Depois temos o kilovolt, que temos o kV, né? Que é 10 na 3, ou 1000 volt. A unidade padrão, volt aqui, 10 na 0 ou 1 volt, e os submúltiplos, né? Então, milivolt, M minúsculo e V maiúsculo, né? Então, mili aqui, 10 na menos 3, e tem o microvolt, né? Letra grega mi, né? 10 na menos 6. O que é importante vocês saberem, tá? Dependendo da onde que vocês forem trabalhar, por exemplo, fazer uma engenharia elétrica ou eletrônica, vocês vão usar diferentes valores. O pessoal da eletrônica usa esses valores mais baixos aqui, tá? E os valores mais altos fica o pessoal da elétrica, onde trabalham com níveis de tensão mais elevados. O que nós temos aqui? Temos uma tabelinha onde nos ajuda a fazer o processo de conversão de uma unidade para outra. Então tem kilovolt, volt, milivolt e microvolt. Nos exemplos aqui, nós temos 600 milivolts para passar para volt. Então como é que nós vamos fazer esse processo aqui? Se vocês olharem, a relação de unidades é sempre de 3 em 3 casas, tá? Por isso que nós separamos aqui em espaços de 3 aqui. Então no primeiro momento nós temos 600 milivolt, quero transformar para volt. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos botar os 600 aqui na casa do mili. Então aqui vai um 0, 0, 0. Então eu botei 600 milivolt. Só que eu quero transformar para volt. O volt está aqui do lado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha vírgula que está aqui em volta dos 600 e puxar ela para cá. Então vai ficar 0,600. Então transformei de milivolt para volt. Depois eu tenho a outra que seria 1 kV para milivolt. Então aqui eu tenho, agora no próximo aqui eu tenho 1 kg. Eu tenho que transformar para milivolt. Onde é que está a escala do milivolt? Do milivolt está aqui, nessa região. Então aqui eu venho e coloco um zero aqui e vou preenchendo com zeros. Então assim eu estou transformando 1 kV para milivolt. Depois eu tenho 100 volts para kilovolt. Então vou me achar no 100 aqui. Próximo de 100, ó. Então aqui vai 0, 0, 100 volts eu tenho aqui. Eu quero transformar para, aqui no caso, kilovolt. Kilovolt está aqui do lado esquerdo. Então eu só coloco um 0, então 0,100 kV.
E o último aqui, 23 microvolts para volt. O micro está aqui, ó, na última etapa aqui do nosso sistema. Então aqui vai ser 23, né? Então coloco o 3 aqui e o 2. E eu vou indo até, nós queremos volt. Então volt está nessa região aqui. Então coloco 0, e completo com zeros. Beleza? Então este é o processo para a gente fazer os processos de transição de uma unidade para a outra, tá? Na ordem de grandeza. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar então em relação ao potencial elétrico e nível de tensão. Espero poder ter ajudado, então sempre que tiver dúvidas, perguntem para o professor, tá ok? Então, até a próxima. Abraços, tchau, tchau.